Chegando mais uma vez aí, pessoal. Alegria em estar com vocês na casa de vocês. Obrigado por estar me recebendo mais uma vez. Chego para vocês com a palavra de Deus para mais um momento de culto, convidando vocês para um momento de louvor, também um momento de oração e de comunhão com Deus, o nosso Pai Celeste. Ao mesmo tempo que também temos o nosso culto presencial aqui na comunidade, vamos levando essa palavra aí virtualmente para cada um que não pode estar aqui com a gente. Deus abençoe a cada um, seja aqui nesse momento que temos o nosso encontro presencial, ou seja também no momento aí da sua privacidade na sua casa. Hoje nós chegamos com a palavra de Deus centrada nos textos bíblicos que vocês já receberam durante a semana, com o pensamento de nós temos a nossa vida centrada na palavra de Deus. O que significa isso? Como que podemos entender essa proposta dos textos bíblicos desse final de semana? Deus abençoe então para todos nós esse nosso encontro com a palavra do Senhor. Nós vamos direto ao nosso momento de confissão, de arrependimento, pedido de perdão por todos os nossos pecados. Convido vocês então a irmos diante do altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, em Teu nome, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo, nós iniciamos esse momento de aproximação contigo e com a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção para sermos recebidos na Tua presença, para estarmos na Tua casa, para trazermos a Tua Palavra para dentro dos nossos lares. Pedimos que a Tua Palavra sempre seja a luz para os nossos caminhos, para orientar nossas escolhas e decisões. Que seja sempre buscada por todos nós em todos os momentos, que tenhamos tempo para recebê-la, para ouvir, para meditar nela. Pedimos perdão quando, por vezes, essa palavra não tenha centralidade assim na nossa vida, quando nós nos desviamos dela, quando nós pecamos contra Ti e contra o nosso próximo. Pedimos perdão por todos os nossos desvios e pecados cometidos por pensamentos, palavras ou ações. Pedimos perdão e pedimos que esse perdão seja comunicado a cada um de nós através do sofrimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na nossa fé na Sua morte e ressurreição. Que possamos assim desfrutar dos benefícios da morte de Cristo para nós mesmos e também para o compartilhamento do perdão que de Ti recebemos. Que possamos ir ao encontro das pessoas que amamos com disposição para perdoá-las também. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Para todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora à leitura do primeiro texto bíblico de hoje, que é o Salmo número 19, versículo 7 até o versículo 14, em que há um destaque especial também para essa palavra de Deus, que é o centro da nossa busca e das nossas práticas de fé. Então, o Salmo número 19, para a gente poder acompanhar a leitura aí. Do versículo 7 até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e sou compensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória ao Pai,
e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Em Neemias capítulo 8, versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje. Essa palavra diz assim: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No primeiro dia desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas, e então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens e as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender, e ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantavam, e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto em terra, encostado em terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois, quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo
que não ficassem tristes num dia tão santo. Esta é a palavra de Deus do Antigo Testamento para o dia de hoje. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e aventuras é divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode alguém obter salvação perfeita em Deus, para andar com o Senhor e jamais esmorecer, os seus passos guiará, esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos deste mal e as virtudes lá dos céus, aos cansados apontar a morada celestial. Quem viver estar em ti, livre do pesar aqui. Chegando agora com o texto da epístola de hoje, que é de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 31, onde a palavra diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, mais do que as outras mais bonitas, não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra a partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem todos têm o dom de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas,
nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Esta é a palavra da epístola de hoje. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 até o versículo 30, nós encontramos o evangelho do dia de hoje. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo que o profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída,
para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Essa é a palavra de Deus do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, pessoas. Vamos então chegando aí, abrir os textos de hoje. Temos como tema, como anunciei para vocês, centrados na Palavra de Deus. Esse será o nosso tema a partir dos textos bíblicos que nós temos aí hoje. A Palavra de Deus precisa ser o centro em torno do que orbita a Igreja. Essa centralidade da Palavra de Deus, ela não pode ser mexida. Precisamos ter isso como algo sagrado, primordial, de que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, decidimos, escolhemos, precisa estar sintonizado com essa palavra. Não podemos imaginar algum tipo de ação, de atitude dessa Igreja de Deus que não esteja conectada à palavra de Deus. Pensando em igreja, sempre é bom lembrar que a gente não está falando de instituições, estamos falando de pessoas, tá? De organismo e não de organização. A nossa vida, então, a vida das pessoas da igreja, segundo os textos de hoje, elas precisam orbitar em torno da palavra do Senhor. Todos os nossos textos vão nessa direção hoje. E o Salmo número 19, que é o primeiro que a gente abriu hoje, ele é um salmo especial sobre esse assunto. Já encontramos algumas razões para essa orbitagem. Né? O que a gente pode encontrar nessa palavra? Quer ver ali, ó, no capítulo Salmo 19, né? Versículo 7, nós encontramos lá, diz assim, ó:
A palavra do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Seus conselhos merecem confiança, dão sabedoria às pessoas simples, são ensinamentos certos, alegram o coração, iluminam a mente. Só por isso a gente já tem aí um punhado de razões para não querer se afastar dessa palavra, pelos benefícios que ela nos dá. Estando com ela, estando conectados a essa palavra, nós temos todos esses benefícios listados aqui nesse Salmo número 19. Razões suficientes para que não se queira abrir mão da centralidade da palavra na vida da gente. Só por esses benefícios que nós temos aqui, nós já temos razões para essa prática, né? São benefícios que nos colocam bem à frente do nosso tempo. Benefícios que nos distinguem de todas as outras pessoas que nós encontramos no mundo. A palavra de Deus, ela passa a ser o filtro melhor para todas as escolhas e para todas as decisões. E estar assim filtrado por essa palavra, estar orientado por essa palavra e protegido por essa palavra, nos coloca muito à frente dos nossos próprios problemas e nossas próprias dificuldades. O problema, a necessidade urgente desse filtro que nós precisamos ter é porque nós vivemos muito infectados, muito poluídos e muito contaminados. O mundo que nos cerca é tão carregado de oportunidades e tentações que poderiam nos levar a fracassos espirituais, que se torna urgente que a gente use esse filtro para não ser contaminado por isso. Nós já nascemos infectados, né? Já nascemos infectados pelo pecado original que vem desde lá de Adão e Eva. E continuamos aqui expostos a muitas tentações e a muitos perigos. Naturalmente, estamos aí expostos pela nossa curiosidade ou pelas nossas fraquezas e debilidades. De qualquer forma, nós estamos aí sempre à mercê de fazermos atos que não estejam de acordo com a palavra do Senhor. A nossa mente muitas vezes se confunde entre certo e errado, bom e ruim. Facilmente a gente se perde nesse caminho, né? Nós estamos aí mergulhados, como diz o gaúcho, no banhadal do pecado. Essa é a nossa realidade. Difícil sair dessa condição. E quem nos resgata, quem nos tira dessa condição, deste banhadal, seria a palavra de Deus, que vem como luz para iluminar os caminhos e para nos dar pensamentos, que sejam pensamentos bons. Por exemplo, como diz lá no versículo 8 do Salmo 19, os ensinamentos do Senhor na sua palavra são claros e iluminam a mente. É preciso esta claridade, nós precisamos dessa iluminação, dessa palavra, para que nós possamos achar dentro de nós mesmos o caminho, nós possamos achar dentro de nós mesmos as respostas boas para as perguntas que muitas vezes aparecem na nossa vida. O que nos falta para tomarmos decisões sábias e inteligentes diariamente e fazermos escolhas também que sejam sábias e inteligentes? A palavra de Deus nos dá essa condição, segundo o que a gente está lendo aqui nesse Salmo. No versículo 11, ali diz também: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim e o teu servo. Então, se precisamos de sabedoria para fazer uma boa escolha, é nessa palavra que nós encontramos essa mesma sabedoria. Ela é fonte de sabedoria, ela é fonte dos pensamentos de Deus e das ideias que vêm de Deus e que se instalam dentro de nós como pensamentos e ideias boas também. Nessa palavra, nós aprendemos a falar com Deus. Nessa palavra nós aprendemos a conversar com Deus. Nessa palavra nós encontramos o nosso próprio caminho e encontramos a verdade e, consequentemente, como disse Jesus, também a vida. Lá no versículo 12, o salmista escreve: Senhor, purifica-me das faltas que cometo sem perceber. No versículo 13, livra-me dos pecados voluntários. E no versículo 14, que as minhas palavras sejam aceitáveis a Ti. Então vejam, a palavra de Deus ela tem esse poder de nos tornar conscientes até daquilo que nós não conhecemos. Livra-me, como ele diz ali, de pecados voluntários e também daqueles que eu nem sei quando foi que cometi. Cometi sem perceber. Então a palavra de Deus ela nos dá o entendimento
Se pecamos sem saber, a palavra nos ensina o caminho da volta, nos ensina o caminho certo a seguir de novo. Qual é o caminho reto a seguir? O que nos colocaria em conexão novamente com o nosso Deus e Pai Celestial? A palavra de Deus, ela não apenas nos confronta, mas ela nos orienta, ela nos dá direções. Sim, ela nos confronta com o certo e o errado, com o bom e o ruim, mas ela também é um caminho para nos levar para a frente de Deus. É o chamado de Deus para congregar-se, para ser iluminado, para ser protegido, para viver em harmonia com Deus. Essa palavra é o caminho que nos dá livre curso entre nós e o nosso próprio Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante, especialmente em contextos caóticos, como são os contextos que nós vivemos. E aí nós chegamos ao texto de Neemias de hoje, e vamos encontrar lá, naquele contexto de Neemias, uma situação totalmente caótica. Neemias foi um servo que viveu, um líder, né, que viveu na presença de Deus, uns 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando Jerusalém tinha sido invadida, os muros tinham sido derrubados da cidade, e naquele contexto o muro da cidade simbolizava respeito e proteção. Era muito importante ter os muros em volta das cidades, e a cidade estava completamente desprotegida em relação aos inimigos externos que tinha lá. E aí, esse Neemias, ele chega como um líder nato, autorizado pelo rei, para exercer uma liderança lá em Jerusalém e ajudar o povo na construção dos muros, para devolver à cidade a sua dignidade, para devolver às pessoas a segurança, para devolver à história daquele povo o significado importante que aquele povo tinha. É uma situação de pós-exílio, né, que Jerusalém está vivendo. O povo tinha sido levado para o cativeiro, agora estão voltando e estão tendo que se instalar de novo nas suas cidades. E nesse momento de Neemias, o texto diz que cada um já estava agora de volta na sua cidade, mas a Jerusalém estava caoticamente destruída. As condições climáticas também eram totalmente desfavoráveis. As crises agrícolas, por causa dessas condições climáticas, muito semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Em função do fator climático, o desespero do pessoal da lavoura muito grande. Lá era a mesma situação. A economia estava abalada, as crises financeiras eram severas, os impostos eram altíssimos, e Neemias vai reconduzir este povo agora à estabilidade no meio desse caos. E olha só que interessante, o primeiro passo que Neemias vai dar, olhando para tudo isso, por onde começar? A busca da estabilidade para aquele povo, a busca da dignidade, da confiança, da tranquilidade, da paz, da serenidade, para que possam construir novos caminhos. Estabilidade espiritual e revitalização da adoração em Jerusalém. Este foi o ponto principal de Neemias. Vamos começar por aí. Antes de nós olharmos todo esse contexto caótico, vamos olhar para a nossa espiritualidade. Vamos nos colocar em contato com Deus. Vamos buscar força em Deus. E aí o primeiro passo, são 3 passos que ele escolhe para a sua estratégia de trabalho, de restauração daquele povo, daquela gente, daquela igreja, daquela cidade, daquela nação. Primeiro, leitura e exposição da lei de Deus. Isso está lá em Neemias, no capítulo 7. Neemias reúne o povo e vamos primeiro ler a palavra de Deus. E a leitura foi longa, porque diz que começaram ao nascer do sol e foram até o meio-dia, na primeira pegada que deram, para ler a palavra de Deus e se intimizar dessa palavra de Deus. Segundo passo, no capítulo 9 de Neemias, ele convida o povo a uma atitude de confissão de pecados. E em terceiro passo, que nós vemos lá no versículo, nos finais, versículos finais do 9 e do capítulo 10, uma promessa e juramento de guardar os mandamentos do Senhor, ou seja, observar a palavra do Senhor. Este é o carro-chefe da restauração e da revitalização do povo.
segundo a estratégia de Neemias. Ou seja, um povo que quer vencer precisa estar centrado na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o centro de todas as suas buscas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a confissão. Em primeiro lugar, o compromisso e o comprometimento com a palavra. Juramento de guardar os ensinamentos do Senhor. Essa vida dessa nova nação inicia com perspectiva de muito sucesso. E a gente vai ver lá na frente que tudo deu certo. Mas ela inicia aqui pela exposição da palavra. A vida orbitando em torno da palavra de Deus. Tudo que vamos fazer agora, vamos fazer em torno da palavra de Deus. Esta é a receita de sucesso que Neemias traz para um povo que estava envolvido num caos medonho. E então o povo pediu a Esdras, que era o profeta que estava lá no meio deles, que lhes trouxesse a palavra, o livro da lei que Deus tinha dado ao povo. O povo pediu para Esdras trazer essa palavra. O povo queria essa palavra para si. O povo queria estar ligado com essa palavra como fonte de poder. Essa atitude de trazer a palavra para o centro das pessoas, ela é determinante para quem deseja que a vida dê certo. É o que eles queriam naquele projeto de reestruturação da cidade de Jerusalém. Esse é o exercício nosso também nos nossos cultos. Quando nós temos o nosso culto aqui, nós orbitamos, todo o nosso culto orbita em torno da palavra de Deus. Pelo menos 4 textos bíblicos nós lemos e compartilhamos dentro do nosso culto, que ocupa uma grande parte do nosso culto, a orbitagem em torno da palavra de Deus. E aí, quando nós pulamos a história agora lá para o tempo de Jesus, 500 anos depois, que agora Jesus já chegou, nós vamos ver Jesus lá, o início do seu ministério. Ele foi batizado, nós lembramos há poucos dias aí o batismo de Jesus, no início do mês de janeiro. E a primeira ação de Jesus, praticamente a primeira coisa que ele vai fazer é ir até a sinagoga e abrir a palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus, e ensinar a palavra de Deus. Ou seja, o seu ministério não podia começar por qualquer outro tipo de atividade a não ser orbitar em torno da palavra de Deus. A sua primeira ação ministerial foi ler as Escrituras Sagradas dentro do templo, junto com as pessoas, e explicar essa palavra. Assim, Jesus centralizou todo o seu ministério salvador na palavra de Deus. Ou seja, ele é a palavra de Deus encarnada, e ele veio para se manifestar através dessa palavra. E ele busca essa palavra como ligação entre ele e a sua igreja, o seu povo. A ação de Jesus inicia orbitando em torno da palavra de Deus. Chegou o tempo de salvar o seu povo. Jesus fechou o livro sagrado, entregou o ajudante e começou a ensinar. Jesus faz a leitura, Jesus fecha o livro, entrega para o ajudante e começa a ensinar a palavra de Deus. Vejam bem, o ensinamento do Novo Testamento e também o ensinamento do Antigo Testamento, eles estão organizados por Deus em torno da sua palavra, focando sempre a palavra antiga, trazendo a palavra nova com a palavra antiga. Ou seja, Jesus vai começar o Novo Testamento, mas ele começa lendo o Antigo Testamento e faz a conexão, que nos liga de lá para cá, o que liga aquela igreja de Abraão, Isaac e Jacó. A nova igreja do Senhor Jesus Cristo é a palavra. Esse é o elo que está entre nós e eles. O Novo Testamento, essa palavra, é o cumprimento de toda a palavra do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus veio para cumprir aquilo que tinha sido prometido. Não existe melhor plano para uma nação se reestruturar. Não existe melhor plano para uma família se reestruturar, para um casamento se reestruturar, para um emprego dar certo, para um estudo funcionar, para uma política ser justa. Não existe melhor plano do que orbitar em torno da palavra do Senhor. Se desejamos ter sucesso naquilo que fazemos, precisamos estar
em harmonia com essa palavra do Senhor. Vejam que essa palavra, ela é chamada de Logos dentro do Novo Testamento. Esse termo Logos é um termo grego para aquilo que nós chamamos de palavra. E o Logos é o princípio organizador de todas as coisas. Foi com o Logos que Deus criou o mundo. Lá nós vemos o Gênesis, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. É a palavra de Deus que cria o mundo, é a palavra de Deus que organiza o mundo, é a palavra de Deus que torna o mundo perfeito e harmonizado. É a palavra de Deus que se encarna no ser humano e traz Jesus para o nosso meio, que se fez carne e habitou entre nós. É a palavra, o Logos. O Logos é o princípio organizador de Deus para o mundo. Ou seja, se nós queremos organizar a nossa vida, organizar a nossa igreja, organizar a nossa nação, organizar o nosso país, organizar a nossa família, a melhor forma que tem é o Logos divino, é a palavra de Deus, é orbitar em torno da palavra de Deus. Que Deus conceda que a nossa vida esteja sempre nessa órbita e que nós possamos, iluminados pela palavra de Deus, sempre encontrar o jeito mais dinâmico de trazer essa palavra também aos olhos das outras pessoas com quem nós nos relacionamos e convivemos. Deus abençoe para nós esse tempo de orbitagem. Amém. Permaneça forte. O cansaço vem, mas ainda está de pé. Nunca se entregar, ter coragem para tudo enfrentar. E se cair, quantas vezes for preciso levantar, me levantar. Olho para o céu, na imensidão há alguém olhando pra mim, olhando pra mim. Esperança nasce por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez. Nunca se entregar, ter coragem para tudo enfrentar. E se cair, quantas vezes for preciso levantar, me levantar. Olho para o céu, na imensidão há alguém olhando pra mim, olhando pra mim. Esperança nasce por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez.
pra mim esperança. Nasci por quem me deu a vida outra vez, me deu a vida outra vez. Vamos agora lembrar os nossos amigos aniversariantes e vamos, no dia 16 de janeiro, dar um abraço lá para Sabrina Santos, no dia 18 de janeiro para a dona Irma Ruff de Souza e no dia 20 de janeiro para Marlene Quadro Brás e a dona Elza Krebs. E esses são os aniversariantes que nós temos aí para essa semana. Para vocês, o nosso grande abraço e o desejo de que Deus esteja sempre presente, iluminando o caminho de vocês e trazendo muitas bênçãos para a vida de vocês. Também queremos, lembrando agora, as pessoas da nossa comunidade, que nós estamos sempre na nossa listinha aqui de orações. Estamos orando contigo, Vera, pedindo que Deus esteja do teu lado, né, que seja possível a realização da tua cirurgia, que tudo possa contribuir para que isso aconteça, né, o mais rápido possível, para você poder conquistar uma melhor qualidade de vida. Estamos pedindo que Deus te dê muitas forças para ti e para o Fernando também. Igualmente, nós queremos pedir pela tua irmã, a Norma, que Deus esteja sempre presente na vida de vocês também, abençoando vocês. Uma alegria bem grande, eu estive com o Ramires e a Silvia, levando a Santa Ceia para ele lá em casa, e ele está, assim, significativamente bem, né? O quadro dele está muito animador, assim, está bem estabilizado. Então, nós agradecemos muito a Deus por ter ouvido as nossas orações aí a favor da Silvia e do Ramires também. E lembramos ainda a Lori Krebs também, pedindo que Deus esteja contigo, Lori, te abençoando, te protegendo também no teu momento agora na tua vida aí. Queremos lembrar que temos um pedido especial que a Alessandra trouxe para nós, de orarmos pela nossa querida amiga, que é mãe de aluno da nossa escola aqui, a Conceição. Já no tempo passado a gente já teve momentos em que oramos muito com ela aqui por momentos, situação de saúde delicada, a situação volta a ser complicada novamente para a Conceição. Então queremos pedir que Deus abençoe também o caminho da Conceição e ajude ela a vencer esse momento difícil pelo qual ela está passando. Deus esteja contigo aí, Conceição, e te abençoe, te guarde, te dê muita força para vencer esse momento difícil pelo qual você está passando mais uma vez. Esses são os nossos amigos pelos quais oramos nesse momento, pedindo que Deus esteja sempre com vocês. Vamos então ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para os nossos caminhos. Pedimos que nos ajude a andarmos sempre em conformidade com essa Palavra, buscando nela orientação, buscando nela o ensinamento, buscando nela o direcionamento para todas as nossas escolhas e decisões. Te agradecemos por termos essa palavra clara e pura em nossa igreja, essa palavra inalterada que chega a cada um de nós, essa palavra que podemos abrir em nossos próprios lares, estudar e ler. Obrigado por essa bênção tão grande, por esse acesso tão fácil que temos em relação a esta palavra. Concede que em nosso país sempre haja liberdade para a busca, o uso, o estudo e a prática dessa palavra também. Queremos também, ó Deus, te agradecer pelas bênçãos recebidas na vida dos nossos amigos aniversariantes, pedindo que Tu estendas a Tua mão sobre cada um deles, permitindo que eles possam encontrar em Ti as forças que precisam para vencer os desafios e valorizar também as alegrias da vida. Concede a eles felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Aos que estão em situação de doença, nós pedimos o Teu cuidado especial, pedimos o Teu olhar especial, a presença dos Teus anjos, para que guarde, proteja, abençoe a eles e aos seus familiares, a fim de que possam, com a Tua ajuda, vencer esse momento difícil pelo qual estão passando. Concede-lhes forças, alegria, paz, bondade e muito amor. Pedimos também que abençoes a família da Lidiane, que ela também possa, com Cauã, com seu marido também, desfrutar do Teu cuidado, da Tua paz e do Teu amor, que eles possam seguir seguros também na Tua proteção e sob a Tua bondade. Concede-nos a proteção Tua para todos os nossos familiares e amigos, especialmente nesses tempos
em que a contaminação do vírus torna a nos assombrar e amedrontar, que possamos todos ficar seguros, possamos ficar guardados pela Tua mão e possamos ter a Tua ajuda para vencer mais esse momento crítico pelo qual estamos passando agora. Concede-nos sabedoria também no uso dos recursos para nos protegermos, que sejamos sábios também no uso e na estratégia de proteção que temos à nossa disposição. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.